E um levantamento realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revelou que o aumento dos preços dos fertilizantes para a safra 24-25 tem aumentado o custo de produção de agricultores. O estudo indica que houve alta expressiva do preço médio do adubo de maio a junho de 23, comparado com o mesmo período de 24 em Mato Grosso e no Paraná, ou seja, está mais alto para essa temporada. A exceção foi o cloreto de potássio, que registrou uma queda. Na tela, para quem nos acompanha pela televisão, é possível ver que a soja subiu menos em relação ao preço de alguns fertilizantes. Também segue no radar do agro conflitos geopolíticos que impactam nos nutrientes, ou seja, nos fertilizantes, e também a escalada das tensões, como é o caso do Oriente Médio e, mais recentemente, a invasão da Ucrânia na Rússia, que são importantes fornecedores do insumo ao Brasil. Além disso, a gente olha para o Canadá, porque uma paralisação dos trabalhadores de empresas ferroviárias do Canadá chamou a atenção do mercado nesta semana pelo potencial impacto na logística de produtos, como exatamente os fertilizantes. Os trabalhadores da Canadian National Highway voltaram ao trabalho na sexta-feira, enquanto a greve na rival Canadian Pacific Kansas City ainda não foi oficialmente suspensa, depois que o governo canadense pôs fim à paralisação ferroviária sem precedentes. A greve nas duas principais ferrovias do Canadá envolveu mais de 9 mil trabalhadores sindicalizados, desencadeando uma paralisação simultânea que, segundo grupos empresariais, poderia causar prejuízos econômicos de centenas de milhões de dólares. Vamos agora tratar de fertilizantes com Ricardo Tortorella, que é diretor da Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Ricardo, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Muito obrigado, um prazer enorme estar com você, Kelly. Obrigada a você. E a minha primeira pergunta é sobre esse factual da greve de ferroviários no Canadá. Qual o risco de problemas na entrega de fertilizantes por aqui, já que o Canadá também é um dos nossos fornecedores? Sem dúvida, a gente compra bastante, particularmente potássio lá do Canadá, e, obviamente, a gente sempre fica vulnerável quando a gente tem esse grau de dependência, né? O Canadá está resolvendo isso, é muito importante para os canadenses, para a economia americana, que essa greve seja suspensa, parcialmente ela já foi, seja superada e que eles encontrem um caminho de solução. Mais importante do que para nós, são para os próprios. Isso nos faz crer que no curto prazo nós vamos ter uma solução aí, o Sindicato dos Trabalhadores já está negociando e parece que tem um caminho de solução lá. E mais importante do que para a gente é para eles encontrar essa solução. Espero que tenhamos a solução nos próximos dias. A Nutrim é uma empresa canadense que fornece o insumo aqui para o Brasil. Vocês tiveram algum tipo de reporte, alguma informação de que deveriam ficar em alerta com a chegada de fertilizantes de lá? Ou isso não aconteceu? Vocês estão olhando à distância com um grau de preocupação baixo para essa greve de ferroviários que está parcialmente encerrada? Por hora nós estamos acompanhando parcialmente, apenas porque nós estamos acreditando que nos próximos dias nós vamos ter uma saída para isso. Não há impactos no momento na entrega de fertilizantes? Não, nenhum registro forte. Muito bem. Avançando do Canadá para outras regiões do mundo, porque no final das contas, quando a gente fala de fertilizante, a gente também fala de questões geopolíticas. Ricardo, como fornecedores importantes, a exemplo de Israel e Rússia, que estão envolvidos em questões geopolíticas, em guerras, isso tem impactado de alguma forma mais direta o mercado de adubo para a safra 24-25? Se sim, de qual maneira? Isso tem impactado desde sempre, desde que se iniciou essa guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. Na verdade, a gente já vinha desde antes, desde a pandemia, a gente vinha com situações geopolíticas muito complexas. Foram anos bastante adversos de situação geopolítica. E aí é importante a gente frisar que para termos uma safra de 300 milhões de grãos, a gente entrega 45 milhões de toneladas de fertilizantes. Dessas, mais do que 40 milhões de toneladas vem de fora. Nós dependemos dessas importações. 85% do que nós entregamos, a gente importa de fora em NPK, né, nitrogenados, fosfatados e potássio. Então, o Brasil fica muito exposto e vulnerável. Primeiro, a preços internacionais, porque depende dessa oferta e demanda. E cada vez que tem um conflito desse tipo, de uma ordem, uma guerra mundial, isso atrapalha os preços porque interfere no mercado de
equilíbrio entre oferta e demanda. Então, cada vez que ou a oferta reduz ou a demanda aumenta, os preços mudam. E o Brasil é um comprador desses preços. Então, a gente tem que estar muito atento e acompanhar muito de perto as variações desse mercado. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, sim, mudaram alguns relacionamentos. Eu acho que aquela etapa pior, 3, 4 meses, que a gente não sabia se ia ter entrega, aquilo foi superado rapidamente, mas depois teve novos patamares de equilíbrio, né? E se procurou novos mercados e novos ativos, e assim. Cada vez que tem um fato novo, por exemplo, Israel agora e o mundo do Oriente Médio é um grande fornecedor para a gente, além de Israel. Então, falar assim, olha, a gente fica assim vulnerável, e não é só a situação de guerra, a situação geopolítica é maior que isso, e alguns conflitos mais simples que a gente tem e que acaba criando expectativa e que pode mexer nesse equilíbrio de mercado, como por exemplo a eleição americana. Dependendo do que acontecer na eleição americana, muda a taxa de juros, muda o preço do dólar, e nós, como importadores de 85% do que dependemos, ficamos vulneráveis a esses ajustes no mundo globalizado. Você fala em vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade do agro brasileiro depender tanto da compra de fertilizante de fora. Recentemente, o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes e disse que uma das estratégias era diminuir a dependência externa. Esse plano está avançando a ponto de trazer segurança para a produção agrícola brasileira, ou os passos ainda são muito lentos e a vulnerabilidade citada por você continua, Ricardo? Continua. Isso é uma coisa de longo prazo. A gente tem que reconhecer que o plano está muito bem desenhado, tem excelente proposta, ele foi muito bem feito. Agora, ele é uma carta de intenção, ele começa a ser praticado e ele prevê um horizonte, previsto dele lá para 2050, quer dizer, um cenário de 25, 30 anos, da gente mudar de patamar e poder produzir 50% do que o Brasil necessita. Então, ele só dependeria 50% de importações externas. Isso daqui a 25, 30 anos. Então, o plano começou a ser executado. A gente, obviamente, trabalha para que ele seja executado o mais rápido possível e espera que os atores todos envolvidos, públicos, privados, trabalhem nessa mesma linha, nessa direção, para a gente depender menos do exterior. Por uma questão de preço e, por mais importante que isso, por uma vulnerabilidade de entrega, para garantir a nossa produção. Nós somos celeiros do mundo, produzimos alimentos, tem um desafio da humanidade de como comer nos próximos 10, 20 anos, né? Aquela história de que a gente está aumentando o número de pessoas e já tem quase 1 bilhão de pessoas que passam fome na humanidade. Nós temos que servir e adiantar, e, portanto, nós temos que aumentar a nossa produtividade e produzir muito mais alimentos. Para isso, essa vulnerabilidade de insumos é uma fragilidade que a gente tem que vencer. Muito bem. Quando você fala em vencer essa fragilidade, isso levado ao pé da letra, em alguma medida, pode dizer para a gente que você, enquanto uma pessoa que está à frente da ANDA, se sente preocupado com o risco de faltar adubo em algum momento no Brasil por causa de uma eventual escalada dos conflitos geopolíticos ou mudanças trazidas pela eleição dos Estados Unidos? Esse é um pensamento real que passa pela sua cabeça ou não? Nos piores cenários da guerra lá no leste europeu ou no Oriente Médio, nunca faltou fertilizante aqui e não espera que isso aconteça? É exatamente isso, essa segunda alternativa. Quer dizer, nos últimos 30 anos, a gente viveu todas as adversidades possíveis. O brasileiro é criativo. E a indústria de fertilizante, mais ainda. Ela é madura, ela é inovadora, ela venceu todos esses desafios e sempre conseguimos entregar. E veja que a nossa safra, a gente praticamente dobrou a área plantada e praticamente multiplicou por 4 a nossa produção. E isso nunca foi impedimento da gente ir para o mundo e continuar buscando e ser um player cada vez mais importante no cenário internacional, também na importação desses insumos. A nossa indústria é muito criativa, eu confio muito na nossa indústria e quero dar o sinal claro que se a gente não tiver nenhum choque de ruptura, nós vamos sim conseguir continuar entregando em dia e ordem para o Brasil. Até pelo contrário, acho que o grande desafio, que seria dobrar a nossa safra, eu acho que a indústria de fertilizantes está muito pronta em termos de pesquisa, de inovação, de tecnologias, para contribuir, e se essa for uma diretriz, nós seremos parceiros desse crescimento e vamos fornecer para o produtor rural em dia e em hora.
Muito bem. Saindo então do cenário internacional, em que a gente fecha com uma mensagem sua que eu diria acalentadora, que apesar das preocupações com o cenário internacional e geopolítico que tem mudado tão rapidamente, você tem confiança de que o agricultor brasileiro não deverá passar por uma falta de fertilizante, mesmo que o Brasil seja dependente de quase 80% de tudo que consome. Vamos para a próxima página, Ricardo, e a minha pergunta é sobre Brasil. As margens estreitas dos agricultores estão fazendo com que haja uma redução no uso de fertilizante agora para a safra que vem aí, 24 a 25? O pessoal vai usar menos adubo? Kelly, essa é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta pronta. O termômetro que a gente tem, que a gente pode analisar, o produtor é muito bem preparado e muito, ao longo destes últimos anos, ele se qualificou muito, né? Ele é muito bem, busca informações corretas para tomar as decisões corretas. E aí, o fato simples é, sim, a relação de troca deles, a rentabilidade do produtor é menor neste momento, ele tem mais dificuldade, isto é real, se comparado com o ano anterior, depende com o que a gente está comparando também, mas é um momento difícil e que a gente é solidário e respeita esse momento do produtor rural, mas a gente tem que entender o seguinte, o produtor sabe e conhece, olha, ele tem que fazer uma conta lá, se ele comprar um pouco menos de insumo, cai a produção e a produtividade dele. Quando ele compra mais insumos, isso melhora a produtividade dele. Então é uma regra que, apesar de ser um custo caro e importante na estrutura de custos da produção, ampliar a produtividade pode ser uma boa estratégia de épocas de vacas magras. Então, até o contrário, comprar o insumo se torna fundamental para ele manter ou até elevar a produtividade. E ele tem que analisar, e é soberana essa decisão de quanto vai comprar de fertilizantes, de que reduzir outros tipos de custos no seu processo de produção. Tá certo. A gente tem sinais aqui claros de que o produtor deve continuar comprando, porque nós temos expectativas de muita dificuldade, turbulência, mas boas safras no mundo inteiro, bons consumos, a humanidade continua comprando bem nossos produtos, que estão muito bem qualificados lá fora, né? Muito bem. Ricardo, para a gente encerrar, discussões mais aprofundadas sobre fertilizantes, na próxima semana, Congresso da ANDA. Vai ser um prazer enorme receber todos vocês lá. O Congresso da ANDA é o maior fórum de debate sobre fertilizantes, troca de experiências, falar de mercado, do cenário global, do que está acontecendo, falar dos maiores problemas da humanidade e entender como o agro brasileiro e como fertilizantes podem ajudar isso, seja a produção de alimentos, seja ambientalmente correto, seja produzir melhor, seja energia verde, essa transformação de clima que a gente tanto vê aí, 3 meses atrás, chuva no Rio Grande do Sul, agora nós estamos vendo essa estiagem toda, tudo que prejudica a nossa produção, esses riscos todos, qual é o papel dos fertilizantes nesse debate todo, e com muito prazer, Kelly e a figura da Kelly vai estar conosco também, no último painel, onde nós vamos debater o futuro do agro e poder contar aí com umas expectativas de poder ilustrar para o produtor rural tudo que a gente está vendo, esperando. Participem todos, quem puder presencial, quem não puder online, vai estar no YouTube lá, Congresso Brasileiro de Fertilizantes da ANDA. Será muito bom. A gente vai acompanhar com a intenção de trazer informações jornalísticas de alta qualidade para a nossa audiência mais uma vez. Ricardo, obrigada por trazer esse horizonte e também informações para a nossa audiência que se interessa por fertilizante. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Kelly. Disponha sempre. A ANDA está à disposição de vocês. Obrigada. Até a próxima. Jovem Pan News agradece também.